E aí, gente, Hackerman aqui. Essa é a segunda parte sobre a teoria quântica da consciência. É outro artigo que a gente vai ler, agora de um dos próprios coautores dessa teoria, chamada Orr, que eu estou traduzindo de uma forma bem assim popular, que eu estou chamando de teoria quântica da consciência, mas é chamada de Objective Reduction Orchestrated, alguma coisa assim. Redução orquestrada objetiva, que é o que essa teoria diz, que você já viu os outros vídeos, você já sabe, que tem uma coisa no nosso cérebro, nos neurônios do nosso cérebro, que se chama dendritos. Nesses dendritos tem coisas chamadas microtubos, e esses microtubos, que são assim bem pequenininhos, né, tem bilhões deles no nosso cérebro, eles vão, segundo essa teoria, existem efeitos quânticos que acontecem nesses microtubos que podem talvez, produzir a consciência humana. E os propositores dessa teoria é Roger Penrose e Stuart Hameroff, que está nesse artigo aí. Embora nesse artigo o Roger não está, o Roger Penrose, está mais outras pessoas, como Mitchell Porter, Jack Tuznick. Desses caras não conheço nenhum dos três eu conheço, na verdade. Só conheço o trabalho do Hameroff aí. Ele é do departamento de anestesiologia, e ele é bem focado nessa parte de anestesia, né? Escreveu vários artigos antes dessa teoria sobre anestesia, enfim. E aqui ele vai falar sobre o resumo assim, dessa teoria, né? Dessa questão nos microtubos, né? Que vai ter essa computação. Ele falou computação aqui, mas a forma que ele está fazendo computação é diferente. Porque ele vai dizer que essas coisas que são orquestradas na consciência humana, elas não são computáveis no computador. Então a gente tem que levar essa parte de computação de uma forma bem estranha. Enfim, ele primeiro vai falar sobre a lei de Moore, que vai falar que os chips atuais, placas de vídeo, processador, ela vai ter um fim um dia. Por que vai ter um fim? Porque vai ter uma hora que o tamanho de transistores que você consegue colocar num chip vai chegar no limite, né? No momento, o menor transistor possível hoje é de 7 nanômetros. Os que estão em venda, eu acho, é mais 14. Mas já tem chips de 7 nanômetros sendo fabricados. Não sei se é a venda. Mas enfim, quanto menor o transistor, mais rápido o computador. Você consegue jogar jogo e tal, enfim. Aí ele vai falar sobre esse assunto, sobre o fim da lei de Moore. Aí tá, por exemplo, um artigo falando sobre isso. E ele vai falar sobre a proposta de computadores quânticos. Então ele vai falar sobre esse assunto antes de falar sobre o assunto principal da teoria dele. Aí ele vai dizer sobre como computadores quânticos eles podem ter propriedades nele que permitem que eles sejam mais rápidos que computadores clássicos. Então ele vai dizer também que nos computadores clássicos que você está usando hoje, seja celular, seja o que for, usa bits, né? Zeros e uns, e esses zeros e uns representam informação. E essa informação são as coisas que você vê na imagem. Por exemplo, você vai jogar Minecraft. Tudo naquele jogo pode ser representado na parte mais básica possível do entendimento do computador como zeros e uns. Embora seja um número gigantesco, né? De zeros e uns que vão formar as representações importantes para o jogo ser o jogo. Embora tudo isso aí vai ser feito na prática por uma linguagem de programação que vai pegar isso daí de uma forma mais que o ser humano pode entender. Só que a questão é que os computadores quânticos eles vão usar uma coisa chamada qubits, né? Que você vai ter como você consegue usar não só os bits 1 e 0, mas consegue usar uma coisa no meio disso, que vai ser chamada de superposição. Então, o bit quântico ele vai poder estar em uma superposição ao ponto de ele ser tanto 1 quanto 0 ao mesmo tempo. Que ele pode ser 1 ou 0 ao mesmo tempo. É meio, assim, eu não vou dizer aleatório, porque tem formas de calcular isso, mas uma forma quase aleatória. Eu falei quase, hein? Enfim,
outra coisa que ele não mencionou aqui é que no computador quântico atual, você vai ter, por exemplo, o da Google, você vai ter, por exemplo, 72 qubits, que vão ser 72 qubits, eles vão ser uma parte importante para a velocidade do computador, e do computador quântico, no caso. E aí, basicamente, vai ter uma coisa chamada entanglement, que é uma coisa importante na mecânica quântica, que vai ser basicamente esses qubits, eles vão estar interligados e em superposição ao mesmo tempo. Então, essa superposição, gente, ela vai permitir que os dados sejam processados mais rápido nesse computador, e com entanglement, esses dados, esses qubits, eles vão estar ligados entre si e vão conseguir trocar informação entre si. E, enfim, a velocidade que esse design tem superior a computadores clássicos. Vai ser superior a computadores clássicos no futuro, conforme a gente vai ter mais qubits no computador. Embora tenha muitos problemas de noise, que é interferência, correção de erro é muito difícil nesses computadores, então não é algo que você vai ter recentemente. Mas ele vai falar sobre esse assunto um pouco, né? Por causa que, até para estudar mais sobre neurociência, uma coisa importante que os computadores quânticos podem ajudar é na questão de você simular proteínas, né? De você conseguir fazer imagens de simulação de como as proteínas se desenvolvem, elas se constroem, né? Então ele vai falar aí sobre que depende muito da questão de força computacional, né, para você ter uma simulação 3D legal de proteínas. Aí ele vai falar sobre algumas coisas relacionadas às conexões proteicas no geral, né? Ainda acho que o foco dele é mais no cérebro, né? Aí ele vai falar sobre forças que unem conexões de hidrogênio e tal, enfim. Ele vai falar de algumas coisas relacionadas a isso. Porque isso aqui é uma parte importante, para a teoria quântica da consciência, porque aqui a gente já saiu da parte dos computadores quânticos. Os computadores quânticos são importantes para simular proteínas, mas que é uma coisa importante para estudar o cérebro e tal, e até esse assunto. Mas a questão aqui principal, que está falando nesse parágrafo, é uma coisa que é chamada de Van der Waals Forces, especificamente London Forces. Eu não vou explicar isso aqui hoje, vou explicar em outro vídeo, é uma coisa meio complexa, mas basicamente são forças que vão atingir nas propriedades químicas e vão fazer elas se atrair entre si. Isso vai ser muito importante para a teoria deles funcionar, porque é isso que vai permitir que essa teoria seja provável, assim, de uma forma mais complexa. E aí eles vão dizer sobre efeitos quânticos em proteínas. Isso aqui também é importante, porque eles estão falando sobre essa teoria, que isso acontece no cérebro. E o cérebro funciona com conexões neurais e vão ter várias reações metabólicas, químicas, que vão fazer o cérebro funcionar, você ter consciência e tudo. Então, qual que é o negócio aqui? É que eles estão dizendo que nas proteínas que agem no cérebro, especificamente nos microtúbulos, que a gente vai ver mais pra frente, quem já viu outro vídeo, vão ter essas forças que eles vão chamar que é chamada de London Forces, né? Que é alguma das forças de Van der Waals, que vão produzir efeitos quânticos nos microtúbulos. Então, basicamente, você vai ter bilhões de microtúbulos dentro do seu cérebro que vão produzir algo meio que randômico, que vai produzir algo parecido com consciência. Então, essa é a teoria. Então, você vai ter a consciência humana sendo produzida pela mecânica quântica. E essa é uma teoria totalmente, doida, primeiramente, mas quando você vê eles explicando, você fala, não, isso daí parece ser a teoria mais correta. E eu, na minha opinião, eu creio que essa é a teoria mais correta, por enquanto. Sobre a consciência, a teoria mais científica, né? Normalmente, quando fala sobre consciência, tem mais suposição, especulação, enfim. Aí vai ter um artigo aqui da Live Science, o que é uma proteína, né? Então, quimicamente, uma proteína é composta de
aminoácidos, que se você lembra da parte da escola, são 4 estruturas. Eu não vou lembrar de cor aqui, mas não, a dos aminoácidos não é aquela, esquece. Vai dizer aqui que elas são feitas de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e sulfur, que eu não lembro traduzir isso daí. Mas enfim, os aminoácidos que compõem as proteínas são esses daí. Então, as proteínas vão ser, basicamente, gente, vão ser catalisadores das reações químicas. Então, elas vão meio que permitir que as reações químicas aconteçam. Então, ela é bem importante para o seu cérebro em geral, né? Então, a gente viu, se você viu o vídeo que eu postei recentemente sobre a consciência nos sonhos, a gente vai ver que muito da coisa de a gente estar acordado ou dormindo vai ter reações metabólicas em níveis diferentes relacionados a determinados tipos de sonhos que você tem, enfim, de ações cerebrais que você tem no sonho. E aí um site legal para você estudar sobre isso, sobre esse estudo de simular proteínas, é o Protein Databank. Você pode até baixar proteínas e tal, ver 3D, é bem feito pra caramba. Aí, por exemplo, tá um catalisador de glucose fosfato e um nome totalmente estranho que eu não conheço, time, sei lá o que, enfim. Basicamente tem a estrutura 3D dela, enfim. Isso aqui é uma proteína, gente. E você simular isso daí, é importante que você tenha computadores rápidos, né? Normalmente usam supercomputadores, enfim. Você não vai fazer isso daqui num computador normal, para simular proteínas complexas. Enfim, tem a estrutura ali da proteína em si, naquelas letras ali. Enfim, da primeira parte do vídeo, aquela parte de computador quântico importante para isso. E também basicamente essas são as proteínas que são relacionadas. Não essa daqui, tá? Essa daqui é uma que eu peguei aleatória, mas as proteínas, os efeitos quânticos nas proteínas vão ser muito importantes para provar que a consciência é produzida por efeitos quânticos na nossa mente, no nosso cérebro. Gente, era isso. Espero que tenha sido bom esse vídeo, né? Que tenha dado para entender. No próximo a gente vai tentar entender mais sobre esse assunto. Principalmente uma coisa que o Estúdio Harmonic vai falar bastante, ele é focado em anestesia, ele vai dizer que algumas partes que são meio que, assim, quando você fica inconsciente na parte anestésica, né, quando o médico põe um negócio de anestesia em você, seja um dentista, um médico, enfim, vão ter partes do cérebro que vão ser relacionadas a reagir a isso, né, a deixar você no estado de consciência para você não sentir dor. E ele vai tentar usar isso para falar que nos microtubos, que os microtubos são as partes que são afetadas quando você faz anestesia numa pessoa. E por fim, se algo quando você tira esse algo, ele te deixa inconsciente, pode ser que a consciência esteja nesse algo, que seriam os microtubos. Enfim, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Até o próximo.